Meus queridos irmãos e irmãs, deixe-me começar com uma pergunta que talvez você nunca tenha feito em voz alta, mas que o seu coração já sussurrou muitas vezes nas madrugadas silenciosas. Será que aqueles que partiram ainda nos veem? Há momentos em que sentimos um olhar invisível sobre nós, um toque suave de presença, e algo dentro da alma sussurra: eles ainda estão por perto. O mundo moderno foge dessas perguntas. A pessoa riem, mudam de assunto. E até dentro das igrejas, poucos falam sobre isso, mas há um vazio que só a eternidade pode preencher. Sim, meus filhos, o CU é real, a eternidade é real. E o véu que separa esta vida da próxima é mais fino do que imaginamos. Essa não é uma questão de curiosidade, é uma questão de destino. Vivemos em uma geração que sabe tudo sobre tecnologia, mas quase nada sobre eternidade. Corremos atrás de notificações e esquecemos o som da alma. Choramos em velórios e perguntamos: será que eles ainda nos acompanham? E o coração responde em silêncio: eu sinto que sim. Mas a fé não vive de sentimentos, vive da palavra de Deus, e a palavra diz em Hebreus 12. E, portanto, também nós, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado tudo o que nos impede, e o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Uma grande nuvem de testemunhas, elas não dormem em esquecimento, estão vivas na presença de Deus, cheias de luz, contemplando o que o Senhor realiza na terra. Os santos não são fantasmas, são testemunhas eternas. Eles não nos observam com olhos de julgamento, mas com olhos de amor. Eles não estão aqui para nos assustar, mas para nos encorajar. E é por isso que Jesus declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Mateus 22, Saint-Chiar. Abraão está vivo, Moisés já está vivo. E aquela avó que rezava o terço todos os dias por você, também está viva em Cristo. Ela não precisa de olhos humanos para ver você. Ela contempla a sua caminhada através da luz de Deus. Quando você escolhe perdoar, quando volta à igreja, quando dobra os joelhos para orar, o céu inteiro se alegra. Os que foram fiéis antes de nós não estão distantes. Eles torcem por nós e às vezes, quando você sente uma paz que não sabe explicar, um conforto que vem do nada, talvez seja o próprio Deus permitindo que o céu se aproxime por um instante, não para adorarmos os mortos, isso seria um erro, mas para lembrarmos que a comunhão dos santos é viva e que o amor não morre. Há uma frase antiga dos padres da igreja que diz: o amor verdadeiro é mais forte do que a morte. E é isso que significa ser igreja. Somos um só corpo, os que caminham na terra, os que se purificam e os que já estão na glória, juntos. Formamos a família eterna de Deus. Mas, meu irmão, há algo que precisamos entender. Assim como o céu nos observa com amor, o inferno também nos observa com inveja. Enquanto os santos nos animam, os demônios nos provocam. Por isso São Paulo nos alerta: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo. Você não está sozinho nesta corrida. Há um público invisível, o céu e o inferno, observando cada escolha e cada decisão sua ecoa na eternidade. Os santos choram quando você se entrega ao pecado, os anjos se alegram quando você escolhe o bem.
e o próprio Cristo Cordeiro que venceu a morte caminha ao seu lado, dizendo: levanta-te, rechomecha, ainda não é o fim. Hold. Quero que você viva com essa consciência santa. Você é visto pelo amor, não pelo medo. Você é acompanhado pela esperança, não pela condenação. E quando chegar a sua hora de atravessar o véu, você encontrará aqueles que o amaram na fé. E juntos, vocês continuarão o cântico da eternidade. Porque, no fim das contas, o céu está mais próximo do que parece. E os olhos que um dia você amou ainda brilham na luz de Deus. Olhando por você, dê o primeiro passo hoje. Viva como quem é observado pela eternidade. Olhos de sua rota. Purifique o coração. E diga: confia, Senhor, que a minha vida seja um reflexo do teu amor diante dos que me veem do céu. Ai, dê esse passo e o céu vai aplaudir, diz Padre Mário Sartori. Viva como quem corre diante do olhar do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de Lucas nos traz uma revelação que deveria encher nosso coração de esperança. Jesus diz: a alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se converte. Lucas 15, pare um instante e pense nisso. O céu inteiro se alegra cada vez que um coração se volta para Deus. Você entende o que isso significa? Não é apenas um sentimento simbólico, é um acontecimento real. A festa no céu quando você decide recomeçar, quando você perdoa, quando você se ajoelha e diz: Senhor, eu quero voltar. O céu não é um lugar de silêncio distante. O céu vibra, canta, participa. Os santos e os anjos vivem atentos ao que acontece aqui. Não por curiosidade, mas por amor. Eles não olham para ver nossos erros, olham para ver a graça de Deus florescer em nós. Padre Mário Sartori costuma dizer: o olhar do santo não é o olhar do crítico, é o olhar do irmão que torce por você. E é exatamente isso que a palavra confirma. A nuvem de testemunhas que o autor da carta aos Hebreus menciona, HB 12, não é uma plateia que julga, é um exército de amor que intercede. Eles torcem pela nossa santidade, como quem assiste uma corrida e grita: vai! Você consegue, não desista agora. Quando São Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: nossa cidadania está no céu. Feilschloss. Archer, isso quer dizer que o céu não é apenas o nosso destino final, é a nossa pátria verdadeira. E os santos que lá estão continuam ligados a nós, porque fazemos parte da mesma família. Você já percebeu como o Brasil é um povo que celebra essa comunhão de forma tão viva? Quando alguém diz graças a Deus, quando acende uma vela em agradecimento, quando ergue os olhos e diz: se Deus quiser. O brasileiro manifesta essa fé natural de que o céu está presente no cotidiano. Essa sensibilidade é um dom. Ela nos lembra que o mundo espiritual não está distante. Ele respira junto conosco. Mas há um detalhe importante: o olhar dos santos é puro. Eles não se interessam pelos nossos bens, nossa fama ou aparência. Eles olham para o que realmente importa, o estado da nossa alma. Enquanto aqui embaixo muitos correm atrás de likes, aplausos e aprovação. Ou se isso eu perguntar, será que o coração dele ainda pertence a Deus? É por isso que, quando o Espírito Santo nos toca, sentimos um desconforto santo. Aquele impulso interior que diz: eu preciso mudar. Isso é o céu batendo a porta da alma. Não é culpa
E convite não é condenação. É chamado à vida. Imagine essa cena. No momento em que você se ajoelha e pede perdão, anjos tocam trombetas invisíveis. Santos sorriem. E o próprio Cristo estende a mão, dizendo: bem-vindo de volta. É assim que o céu reage a uma conversão. Agora pense nos santos que você ama, talvez Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, São Miguel Arcanjo ou Santa Rita de Cássia. Eles não estão distantes, congelados em estátuas. Eles estão vivos. E quando você reza, o seu pedido ecoa no coração deles como uma nota de fé. Eles levam essa nota até o trono de Deus. Por isso, a devoção aos santos não é idolatria, é amizade espiritual. É viver em comunhão com quem já alcançou a meta que nós buscamos. E veja, não é apenas o céu que nos observa com amor, mas também Deus nos contempla com ternura. A Bíblia diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34. Sigo, não existe oração que Deus não escute. Pode parecer que Ele demora, mas o céu nunca fica em silêncio. Quando você chora sozinho e ninguém entende, há anjos recolhendo suas lágrimas. Quando você permanece fiel, mesmo cansado, há santos aplaudindo em silêncio. Quando você reza, mesmo sem forças, há um coro invisível dizendo: continua, o céu está ouvindo. Padre Mario Sartori gosta de repetir: a vida dos santos é o evangelho vivido até o fim. E o nosso chamado é continuar o que eles começaram. Você percebe, meu irmão, minha irmã, o céu não te observa como um juiz. O céu te acompanha como uma família. E cada vez que você se levanta do chão e diz: eu ainda creio, você provoca uma alegria lá em cima que nenhum pecado consegue apagar. Hoje, o convite sempre: olhe para cima. Sinta o olhar dos santos e dos anjos sobre você. Eles não estão te cobrando, estão te esperando ver você viver o amor com coragem, a fé com fogo e a esperança com firmeza. Não viva como quem é esquecido, viva como quem é assistido pelo céu, porque a maior alegria dos santos é ver a graça de Deus continuar em nós. E quando você estiver cansado, lembre-se disso: há uma multidão te olhando com amor, há uma eternidade torcendo por você, e há um Deus que nunca tirou os olhos de ti. Diz Padre Mario Sartori: a santidade não é uma lembrança do passado, é um chamado do presente, e o céu inteiro espera a sua resposta. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero levar você a mergulhar em um dos mistérios mais belos e consoladores da nossa fé: a comunhão dos santos. Quantas vezes repetimos no credo: creio na comunhão dos santos. Mas será que entendemos o que isso realmente quer dizer? A comunhão dos santos é mais do que uma expressão bonita. É uma verdade que revela o coração da igreja, uma verdade que diz que ninguém caminha sozinho no caminho da salvação. Ela nos ensina que existe uma ligação viva e indestrutível entre todos os filhos e filhas de Deus. Os que estão lutando na terra, os que estão sendo purificados no purgatório e os que já estão glorificados no céu. Essas três partes formam uma só igreja. A igreja militante, que somos nós, combatendo o bom combate da fé. A igreja padecente, as almas em purificação, que esperam a plena luz de Deus. E a igreja triunfante, os santos e santas que já vivem na presença do Senhor. Três estados, mas um só corpo, o corpo místico
de Cristo. E entre essas partes existe uma ponte de amor que nunca se quebra. A intercessão, nós podemos rezar pelos que partiram e os que estão na glória rezam por nós. É uma corrente invisível que sobe e desce, unindo céu e terra, vida e eternidade. A palavra de Deus confirma isso. No segundo livro dos Macabeus, 2 Mac 12, está escrito: é um pensamento santo e piedoso rezar pelos mortos, para que sejam libertos de seus pecados. Ou seja, a oração pelos falecidos é um ato de fé e de amor. Ela alcança o coração de Deus, que transforma nossas preces em misericórdia. E o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a comunhão dos santos é como um intercâmbio espiritual. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Quando um se santifica, todos se beneficiam. Cada ato de amor, cada oração, cada sacrifício silencioso se torna graça derramada sobre o mundo inteiro. Pense nisso. Quando você reza o terço em casa, talvez sozinho, o seu sim a Deus não fica limitado às 4 paredes do seu quarto. Ele se une à oração da igreja inteira, das monjas enclausuradas, dos missionários nas aldeias, dos fiéis nos hospitais, dos santos que intercedem no céu. A sua voz se mistura ao coro eterno, que nunca cessa de louvar o Cordeiro. E é por isso que a missa é o momento mais perfeito da comunhão dos santos. No altar, o céu e a terra se encontram. Enquanto o Padre eleva o cálice, anjos e santos se unem ao nosso louvor. É por isso que na liturgia dizemos: unidos aos anjos e a todos os santos, proclamamos a vossa glória. Você percebe? O altar é a fronteira onde o visível toca o invisível. Padre Mario Sartori costuma dizer: cada vez que um fiel participa da Eucaristia com fé, o céu se aproxima e o purgatório se ilumina. Por isso, nunca subestime a força da oração. Quando você oferece uma missa por uma alma querida, quando acende uma vela em silêncio, quando reza um Pai Nosso com saudade, o amor de Deus atravessa o tempo e toca essa alma. E, ao mesmo tempo, o Senhor se voltar para você, enviando consolo, esperança e força. No Brasil, vivemos essa comunhão de maneira muito afetuosa. A cultura do nosso povo é profundamente marcada pelo amor aos que já partiram. As missas de sétimo dia, as novenas, as flores nos cemitérios, o gesto simples de fazer o sinal da cruz ao passar por uma capela. Tudo isso é a expressão de um coração que não esquece, que ama com fé. Mas é importante lembrar, não se trata de superstição, nem de espiritismo. Nós não invocamos os mortos, não rezamos por eles e pedimos a intercessão dos santos, porque sabemos que eles estão vivos em Deus. Como diz São Domingos Sávio, nós não nos separamos, apenas passamos a nos amar de outra forma. O amor cristão nunca termina, ele apenas muda de dimensão. E quando vivemos conscientes dessa comunhão, a solidão perde a força, porque mesmo que o corpo se vá, a alma permanece unida a nós no coração de Cristo. Roger, meu irmão, minha irmã, eu quero que você faça um pequeno gesto de fé. Pense em alguém que já partiu, alguém que você ama e sente saudade. Feche os olhos e diga: Senhor, recebei esta alma em vossos braços.
que ela descanse em vossa paz e interceda por mim, para que eu também chegue um dia à vossa presença. Oi, sinta a paz que vem desse momento, porque a oração é o fio de luz que atravessa o abismo da morte e liga dois corações que se amam em Deus. A comunhão dos santos é isso, a certeza de que ninguém é esquecido, que o amor é mais forte que a morte e que um dia todos nós estaremos juntos novamente no mesmo canto eterno de adoração. Então, da próxima vez que você entrar numa igreja e olhar para o altar, lembre-se, há mais olhos voltados para você do que você imagina. Há um céu inteiro torcendo pela sua fidelidade. E há um Deus que transforma cada oração em eternidade. Diz Padre Mario Sartori, quem crê na comunhão dos santos nunca se sente sozinho, sente-se em casa, mesmo antes de chegar ao céu. Não, meus queridos irmãos e irmãs, hoje quero abrir seu coração para uma realidade que, embora invisível, é mais concreta do que o chão que pisamos. Não caminhamos sozinhos. O mundo moderno tenta nos convencer de que só existe o que podemos ver, tocar e medir, mas a fé nos recorda algo infinitamente maior. Há anjos e santos ao nosso redor, como uma rede de amor, luz e proteção que envolve cada passo do nosso caminho. Desde o nascimento, Deus confiou a cada um de nós um anjo da guarda. Não é uma metáfora poética, é uma promessa. O próprio Jesus disse: Vede, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque os seus anjos nos céus veem continuamente o rosto de meu Pai que está nos céus. Mateus 18. Yes, sure. Isso significa que há um ser espiritual criado apenas para te proteger, inspirar e conduzir. O anjo não tira suas dores, mas te ajuda a atravessá-las com fé. Ele é como um companheiro silencioso que segura a tua mão quando o mundo desaba. E, na cultura brasileira, essa presença é algo muito sentido. Quem nunca ouviu uma avó dizer: meu anjo da guarda me livrou hoje? Essas expressões populares são ecos da sabedoria de séculos, lembranças de que Deus não abandona seus filhos. Mas junto dos anjos estão os santos, nossos irmãos mais velhos na fé. Eles viveram o que nós vivemos, enfrentaram tentações, medos, provações. Eles também choraram, também duvidaram, também recomeçaram. A diferença é que perseveraram até o fim. E por isso, agora intercedem por nós. A devoção aos santos não é idolatria, como muitos pensam. É amizade espiritual. É reconhecer que, assim como pedimos a oração de um amigo aqui na terra, também podemos pedir a intercessão de um amigo que está no céu. Santo Antônio, São Francisco, Santa Rita, São José, Santa Dulce dos Pobres. Todos eles são reflexos do amor de Deus que continua agindo através de suas histórias. Padre Mario Sartori costuma dizer: o santo não substitui Deus, ele revela Deus. É um espelho limpo que reflete a luz divina. Quando olhamos para um santo, não estamos desviando o olhar de Cristo. Estamos vendo Cristo vivido em plenitude, e isso nos inspira, porque se eles conseguiram, também nós podemos. Os santos não são super-heróis, são pessoas que acreditaram mais na graça do que nas próprias forças. Como diz o Papa Francisco, a santidade é o rosto mais belo da igreja. E o que os anjos e os santos fazem por nós hoje? Eles rezam por nós, eles nos protegem, eles nos lembram de que a vida não termina com a morte e que o amor nunca perde sua força. A cada missa,
Quando o Padre proclama, unidos aos anjos e a todos os santos, proclamamos a vossa glória. O céu inteiro se junta a nós. Naquele momento, enquanto aqui cantamos, o coro celeste responde. Enquanto aqui erguemos o cálice, os santos se inclinam em adoração. O altar é o ponto de encontro entre o céu que desce e a terra que se eleva. Quantas vezes você já sentiu paz ao entrar numa igreja silenciosa, mesmo sem saber por quê? Talvez fosse o toque suave da presença desses companheiros espirituais. Eles não se manifestam com barulho, mas com paz. Eles não aparecem para assustar, mas para lembrar que o céu está próximo. Mas, atenção, é preciso discernimento. Nem toda voz espiritual vem de Deus. A igreja sempre ensinou que devemos provar os espíritos. 1 João 4. E o que vem de Deus traz paz, humildade, esperança e caridade. O que vem das trevas traz medo, orgulho e confusão. Se uma experiência espiritual te leva à oração, à confissão, à Eucaristia, ela é boa, mas se te afasta de Cristo. Reaita. Mesmo que pareça bonita, o diabo sabe se disfarçar de anjo de luz. E é por isso que precisamos permanecer firmes na oração e na palavra. Quer sentir o céu mais perto? Faça amizade com seu anjo da guarda. Agradeça a sua presença pela manhã. Peça que ele te ajude nas decisões, nos momentos de fraqueza. Invoque também os santos com confiança. São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate, Santa Teresinha. Ensina-nos a amar nas pequenas coisas, São João Paulo II. Intercede pela juventude do Brasil. Cada santo é uma voz que ecoa no coração de Deus a favor de nós. No fundo, o que Deus quer nos ensinar é simples. O céu caminha conosco. Não precisamos ter medo. Quando você sai de casa, há um anjo à sua frente. Quando você chora, há um santo orando por você. E quando você sorri, o próprio Deus sorri junto. Hoje, faça esse exercício espiritual. Feche os olhos. Respire fundo e diga: Senhor, obrigado por não me deixar só. Agradeço pelos anjos que me guardam e pelos santos que me inspiram, que eu viva como quem faz parte do céu, mesmo ainda caminhando na terra. Padre Mario Sartori sempre conclui dizendo: não espere morrer para viver o céu. Comece agora, porque o céu já começou em todo o coração que ama. Ore. Meus irmãos e minhas irmãs, o cristão verdadeiro não vive em um campo neutro. Vivemos em meio a uma batalha espiritual silenciosa. Mas real, não se trata de guerras com armas humanas, e sim de uma luta interior que acontece todos os dias. Dentro do coração, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em Efésios 6, 10-11, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Aí vão, essa palavra é viva. Irmãos, ela é um chamado à consciência espiritual, porque o inimigo de nossas almas não dorme, ele sussurra mentiras, disfarça tentações com aparência de bem, faz o pecado parecer inofensivo. E se não estivermos vigilantes, acabamos cedendo, não por maldade, mas por distração. Padre Mario Sartori costuma dizer: o diabo não tem pressa, ele tem estratégia, mas quem tem fé tem vitória. E é por isso que precisamos vestir a armadura espiritual todos os dias, com a mesma seriedade de quem se prepara para uma guerra. Mas o que é essa armadura? São atitudes concretas
alimentadas pela graça. A primeira é o cinturão da verdade. Vivemos em um mundo cheio de meias-verdades, fake news e aparências. Mas quem caminha com Cristo precisa escolher a verdade, mesmo quando ela dói. A mentira dá conforto momentâneo, mas cobra caro no final. A verdade liberta. Depois vem a couraça da justiça, fazer o que é certo, ainda que ninguém veja. Justiçar no Evangelho não é vingança, é fidelidade a Deus. É tratar o outro com respeito, é pagar o que deve, é cumprir a palavra dada. Quem pratica a justiça, mesmo em pequenas coisas, desarma o mal nos peixes. Paulo fala das sandálias da prontidão do Evangelho da paz. Isso significa estar pronto para levar o bem, não o caos. Noten cito em casa, no trabalho onde você pisa. O reino de Deus deve deixar marcas. Quem semeia paz já está evangelizando. Em seguida, o escudo da fé é ele que apaga os dardos inflamados do inimigo, pensamentos de medo, desânimo, inveja, rancor. Quando vier o pensamento destrutivo, levante o escudo e diga: eu confio em ti, Senhor. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Depois, o capacete da salvação proteger a mente. Vivemos em uma era de vozes que gritam: você não é suficiente, você falhou, você perde. Mas o cristão precisa lembrar quem é: filho amado de Deus. O capacete da salvação é a lembrança constante da graça. Você não luta para ser amado, você luta porque já é amado. Orvai. Por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sem Bíblia. O cristão se torna vulnerável. Jesus, no deserto, venceu o tentador citando as Escrituras. Cada vez que você declara uma promessa de Deus, a escuridão recua. Não há feitiço, inveja ou maldição que resista a uma alma que conhece e proclama a palavra. Mas, atenção, a armadura só funciona quando é usada com oração. Ela não é um amuleto, é uma atitude de fé. De nada adianta carregar um crucifixo no peito e guardar ódio no coração. O mal não teme símbolos, teme santidade. Padre Mario Sartori costuma ensinar: o diabo não teme quem fala de Deus, mas quem vive com Deus. Por isso, heureuse honte de ser de casa. Peça ao Senhor que revista você com essa armadura. Diga: Senhor, coloca sobre mim o teu escudo. Cobre minha mente com o teu capacete de salvação. Dá-me coragem para carregar a tua cruz e sabedoria para usar a tua espada. E lembre-se, essa guerra não se vence com força humana, vence-se com joelhos no chão, coração limpo e alma em estado de graça. Quando você vai à confissão, quando participa da Eucaristia, quando perdoa, quando recusa o pecado, você está vencendo batalhas invisíveis. Muitas vezes, ninguém percebe, mas o céu inteiro celebra cada pequena vitória. E o inferno estremece quando um filho de Deus escolhe a santidade. A vida espiritual é como uma trincheira. Todos os dias o inimigo tenta te atingir com orgulho, com ansiedade, com cansaço. Mas quem está revestido da armadura de Deus permanece de pé. Pode quer, mas levanta. Pode corar, mas continua lutando, porque sabe que o general da batalha é Cristo e a vitória já foi conquistada na cruz. Hoje, meu irmão,
Minha irmã, o convite é claro, revista-se. Não saia de casa sem oração. Não comece o dia sem o escudo da fé. Não enfrente a vida desarmado. O inimigo não ataca quem está fraco, ele ataca quem tem promessa. Mas o sangue de Cristo te protege. E o Espírito Santo te guia. Padre Mário Sartori termina assim: um cristão desarmado é um alvo fácil. Um cristão de joelhos é um guerreiro invencível. Então, levante-se, vista a armadura e lute com fé, porque a vitória já é sua. Em nome de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, há algo sagrado que atravessa gerações como um rio invisível. As orações daqueles que vieram antes de nós. Muitos de nós estamos de pé hoje não por causa das nossas forças, mas por causa das lágrimas que alguém derramou em silêncio por nós. Talvez você nem saiba, mas sua vida é fruto da fé de alguém que orou, acreditou e perseverou, mesmo sem ver o resultado. Padre Mário Sartori costuma dizer: Deus nunca desperdiça uma oração feita com amor, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. Ele está preparando o milagre. E é verdade. Quantas vezes uma mãe rezou pelo filho que estava longe da fé? Quantas vezes um avô ajoelhou-se antes de dormir e pediu a Deus que abençoasse os netos? Quantas vezes uma avó pegou o terço nas mãos e, com cada Ave Maria, plantou sementes de salvação na vida de toda a família? Essas orações não morrem, elas se transformam em luz, em proteção, em graça que atravessa o tempo. L'Ambroise de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, durante 17 anos, ela chorou e orou pela conversão de seu filho, que vivia afastado de Deus, e Deus a ouviu. Agostinho se converteu, tornou-se bispo e santo da igreja. As lágrimas daquela mãe se tornaram um batismo de fé sobre a vida do filho. Ela não venceu pelo discurso, venceu pela oração. Na nossa cultura brasileira, há algo muito bonito: a fé das famílias simples. Quem nunca viu uma mãe rezando de madrugada, com o rádio ligado em uma novena? Quem nunca ouviu uma avó dizer: eu coloco todos os meus filhos nas mãos de Deus? Essa é a fé que sustenta o Brasil, a fé que constrói lares, que cura feridas e que mantém viva a esperança. O mundo pode mudar, mas o poder da oração nunca muda. Talvez hoje você seja o elo dessa corrente de fé na sua casa. Talvez seus pais não rezem, talvez seus filhos estejam afastados, talvez o ambiente esteja frio espiritualmente, mas Deus te escolheu para manter a tocha acesa. Não é por acaso que você está ouvindo esta mensagem. O Senhor te chama para ser intercessor da tua família, como Moisés, que subiu o monte para orar pelo povo. Quando Moisés levantava as mãos, o povo vencia. Quando cansava, os inimigos avançavam. A vitória depende da oração. E você pode se perguntar: mas padre, a minha oração é tão simples, será que Deus me ouve mesmo? Sim, meu irmão, minha irmã, Deus não escuta o tamanho das palavras, Ele escuta a profundidade do coração. Uma prece sussurrada com fé tem mais poder do que 1000 palavras vazias. A oração humilde é o idioma que o céu entende. Padre Mário Sartori costuma ensinar: a oração de um justo pode mudar uma história inteira e, às vezes, muda o coração de quem reza antes de mudar o mundo. Por isso, não desanime se ainda não viu o resultado das suas preces. Continue rezando. A oração é como a chuva que cai em terra seca. Pode demorar, mas uma hora faz brotar a vida. Talvez você não veja a colheita, mas alguém, no futuro,
vai colher o fruto da tua fidelidade. Assim como você vive hoje, protegido pela fé de quem veio antes, alguém amanhã viverá sustentado pela sua. Pense na força disso. Cada vez que você reza, você acende uma chama que o inimigo não pode apagar. A oração de um pai, de uma mãe, de um amigo fiel, é um escudo invisível ao redor dos que amamos, mesmo quando o filho se perde, mesmo quando o casamento balança, mesmo quando a esperança parece se apagar, a oração mantém o céu aberto sobre a nossa vida. Hoje, quero te convidar a fazer um ato de fé. Pegue o nome das pessoas que você ama, familiares, amigos, até aqueles que te feriram, e coloque-os no coração de Deus. Diga assim, com confiança: Senhor, eu não posso mudar o coração deles, mas o Senhor pode. Eu confio nas tuas promessas e entrego cada um nas tuas mãos. Out. E depois disso, continue fiel. Não pare de rezar. Não pare de interceder. As batalhas espirituais mais difíceis são vencidas por joelhos dobrados e corações firmes. Seja como aquela mãe que ora em silêncio, seja como aquele pai que pede força sem ser visto. Seja como os santos que nunca desistiram. A tocha da fé só chega à próxima geração se alguém tiver coragem de segurar lá, mesmo quando o vento sopra forte. Hoje, talvez você esteja cansado, achando que suas orações não fazem diferença, mas o céu quer te dizer: não pare. Cada Pai Nosso, cada Ave Maria, cada suspiro de fé é um tijolo construindo o milagre que Deus está preparando. No tempo certo, Ele responderá, e quando responder, você verá que cada lágrima teve propósito. Padre Mario Sartori encerra assim: a oração é o presente que o passado envia ao futuro. Quem reza hoje está abençoando os que virão amanhã. Oh, então, meu irmão, minha irmã, continue. Não deixe a tocha cair. Reze pela sua família, pelos seus filhos, pelos que se perderam e até pelos que zombam da sua fé. O Senhor recolhe cada palavra e um dia, você verá o resultado de tudo o que semeou de joelhos. Diz Padre Mario Sartori: as orações de ontem sustentam hoje, e as orações de hoje construirão o amanhã. Nunca subestime o poder de uma alma que ora. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, há momentos em que sentimos algo diferente, um arrepio durante a oração, uma paz repentina, uma lembrança viva de alguém que partiu, e então surge a dúvida: será que é Deus me consolando? Ou será apenas minha imaginação? Discernir o que é espiritualidade autêntica e o que é ilusão é um dos maiores desafios da vida cristã. Vivemos num tempo em que as pessoas buscam sinais em tudo, buscam respostas em sonhos, baralhos, cristã, horóscopos, médiums e simpatias, mas o verdadeiro caminho não é o do misticismo vazio, é o da fé madura. Iluminada pela luz do Evangelho, Padre Mario Sartori costuma dizer: nem toda voz que fala ao coração vem de Deus. O inimigo também sabe sussurrar. Ai, a palavra de Deus é clara. Não se acha entre ti quem consulte os mortos, quem pratique adivinhação ou invoque espíritos. Deuteronômio 19. Essas práticas, tão comuns na cultura popular, parecem inofensivas, mas abrem brechas espirituais perigosas. A igreja não proíbe por medo, mas por amor, porque o inimigo, muitas vezes,
se apresenta como luz, mas sua intenção é sempre desviar o coração de Cristo. Por outro lado, há também as experiências genuínas de consolo espiritual, aquelas em que Deus permite que sintamos sua presença de modo suave e transformador. Como distinguir uma da outra? Aqui está o segredo. O que vem de Deus sempre gera paz, humildade e desejo de conversão. O que vem do maligno gera inquietação, orgulho e confusão. Quando o Espírito Santo age, ele nunca rouba a centralidade de Cristo, ele não chama atenção para si, mas nos conduz ao altar, à confissão, à Eucaristia, à caridade. Já o inimigo tenta te afastar desses caminhos. Por isso, é essencial provar os Espíritos, como ensina São João. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. João 4. E no Brasil, somos um povo sensível ao sagrado, e isso é lindo. Temos corações abertos, cheios de fé, cheios de esperança. Mas essa sensibilidade precisa ser acompanhada de discernimento cristão. Nem todo sinal é divino, e nem toda sensação é espiritual. Deus fala, sim, mas fala através da sua palavra, da oração, dos sacramentos e da paz interior. Lembro de uma história que Padre Mário Sartori contou em uma homilia. Certa senhora viúva dizia sentir o falecido esposo todas as noites e acreditava que ele vinha protegê-la. Padre Mário, com ternura, explicou: minha filha, seu marido está nas mãos de Deus, e o que você sente é saudade envolvida em amor. Não transforme a lembrança em invocação. Ore por ele, ofereça uma missa, e você o amará de modo santo. Michael, e é assim que devemos agir. Deus permite que o amor continue, mas nunca que a alma do falecido volte a este mundo. A única comunicação legítima com o céu é pela oração. Quando rezamos, o Espírito Santo atravessa o véu que nos separa e leva nossas súplicas ao coração do Pai. Quer sentir realmente a presença do céu? Vá à missa, receba a Eucaristia, dobre os joelhos no Santíssimo. Aí sim, o coração se enche de uma paz que o mundo não entende. Essa é a presença verdadeira, a presença de Deus vivo, que consola sem enganar, que toca sem assustar, que fala sem barulho. Padre Mário Sartori ensina: o demônio grita, o mundo distrai, mas Deus sussurra. E o sussurro de Deus nunca leva à confusão, ele leva à conversão. Por isso, toda experiência espiritual deve ser confrontada com o Evangelho. Se te aproxima de Cristo, vem de Deus, se te afasta dele, riai-te. Há uma oração antiga que os santos usavam para pedir discernimento. Senhor, livra-me dos enganos da minha mente e das mentiras do inimigo. Que eu ouça tua voz e reconheça teu toque, mesmo no silêncio. Reze essa oração quando estiver em dúvida. Não corra atrás de sinais, corra atrás da vontade de Deus. Os sinais virão naturalmente no tempo certo, como flores que brotam sem esforço em um jardim bem cuidado. Hoje, quero te convidar a purificar sua fé. Deixe de lado as práticas supersticiosas, simpátias, consultas, correntes mágicas ou objetos usados como amuletos. Tudo isso prende a alma. Deus não precisa de magia para agir, Ele age pelo amor e pela confiança. E se você sente falta de alguém que partiu, não tente chamá-lo de volta. Ame-o com fé,
Ore por ele. A melhor forma de honrar quem amamos é viver de forma santa, para um dia nos encontrarmos novamente no céu. No final das contas, discernir é simple. O que te traz paz e te aproxima de Deus vem do céu. O que te confunde e te afasta do amor vem das trevas. Padre Mario Sartori resume assim: quem anda na luz reconhece a luz. Quem vive em Cristo não precisa temer o engano. Meu irmão, minha irmã, escolha a luz. Busque a presença de Deus e o Espírito Santo será teu guia. Não há mistério maior do que o amor. E não há engano maior do que buscar o espiritual sem o Cristo. Que o Senhor te dê sabedoria para distinguir, humildade para escutar e coragem para seguir a verdade. Mesmo quando o mundo preferir as mentiras, diz Padre Mario Sartori, não basta ter experiências espirituais, é preciso ter o Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje quero falar sobre algo que todos nós precisamos. O recomeço em Cristo. Quantas vezes você sentiu que falhou, que tropeçou, que se perdeu no caminho? Quantas vezes olhou para trás e desejou poder corrigir erros, refazer escolhas, voltar ao início? O Evangelho nos lembra de uma verdade poderosa: Deus nunca nos abandona. Quando nos arrependemos de coração, Ele nos recebe de braços abertos. Lucas 15 nos conta a parábola do filho pródigo. O jovem desperdiçou sua herança, perdeu-se em prazeres vãos, mas quando decidiu voltar para o pai, o céu inteiro celebrou, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Desse Hamesh Isra, Arsh-Si, essa é a alegria do céu, ver um filho retornar ao amor. Não importa quantas vezes você caiu, Deus celebra cada passo seu de volta à graça. Padre Mario Sartori nos lembra: o céu se alegra mais quando um pecador se arrepende, do que com qualquer triunfo terreno. Quando você reconhece seu erro, entrega-se a Deus e escolhe a verdade, o mundo espiritual reage. Os santos no céu gritam de alegria, os anjos cantam, e o próprio Cristo se aproxima com ternura. O arrependimento não é vergonha, é poder. É o momento em que a escuridão perde força e a luz de Deus invade a alma. Mas arrependimento verdadeiro exige ação. Não basta sentir culpa ou remorso, é necessário mudar, renunciar, levantar-se e continuar a correr a corrida da fé. Quando você diz não ao pecado e sim à vontade de Deus, está escrevendo um capítulo novo em sua história espiritual, na vida diária. Isso se traduz em pequenos gestos. Pedir perdão a quem magoou, confessar-se regularmente, evitar situações de tentação, recomeçar orações, leituras e práticas de devoção, servir aos outros com humildade. Padre Mario Sartori ensina: o arrependimento não é um retrocesso, é uma ponte para o futuro que Deus preparou para você. Mesmo os santos tropeçaram. Santo Pedro negou Jesus 3 vezes, mas quando se arrependeu, tornou-se o fundamento da igreja. Santa Maria Madalena viveu anos perdida no pecado, mas ao se voltar para Cristo, tornou-se a primeira a anunciar a ressurreição. Isso nos mostra que nunca é tarde para recomeçar. Quando você escolhe o caminho do arrependimento, o céu não observa com severidade, observa com esperança. Cada gesto de conversão acende uma chama de alegria nas moradas celestiais. Não tema recomeçar. Mesmo que o passado seja pesado,
Deus transforma erros em testemunhos, cicatrizes em medalhas de vitória espiritual. E lembre-se, o arrependimento não é apenas para nós, ele inspira outros a mudar. Seu exemplo de coragem e humildade se torna uma luz para quem ainda está perdido. Assim, sua vida pode ecoar no céu e na terra, provocando transformação ao seu redor. Hoje, Padre Mário Sartori nos convida: não se prenda ao passado, não carregue culpas que não lhe pertencem. Recomece com Cristo e veja o céu sorrir. Portanto, meu irmão, minha irmã, levante-se, peça perdão, renove seu coração e corra com nova força. O arrependimento não é fim, é o início da vitória. Lembre-se sempre, o céu celebra cada recomeço em Deus. Não importa o tamanho da queda, importa a força do levantar. Diz Padre Mário Sartori: cada vez que você se arrepende de coração, um coro celestial se alegra. Não perca essa festa divina. Recomece hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, quero que hoje você imagine algo grandioso. Cada passo que você dá, cada decisão que você toma, cada ato de amor ou de fé, não passa despercebido. Existe uma arquibancada invisível, uma plateia eterna, observando sua caminhada. A Bíblia nos lembra em 2 Coríntios 5, sure. Porque todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que fez por meio do corpo. O bem ou o mal, não se trata de medo ou condenação, mas de responsabilidade. Você está correndo uma corrida diante de um público que inclui os santos, os anjos, e, acima de tudo, Deus. Cada gesto de bondade, cada escolha de fidelidade, cada instante de oração, tudo é registrado. Padre Mário Sartori nos ensina: não existe vida privada diante do céu. Cada momento é observado, não para nos punir, mas para nos guiar. Imagine a grande nuvem de testemunhas, os santos que viveram antes de nós, os mártires, os mártires silenciosos do dia a dia. Eles nos veem tropeçar, mas também nos veem levantar. Eles nos veem fraquejar, mas também nos veem persistir. E cada vez que permanecemos fiéis, eles exultam de alegria. Viver diante da arquibancada eterna muda nossa perspectiva. As coisas pequenas do mundo, elogios, fama, dinheiro, se tornam secundárias. O que importa é a alma, a fidelidade, o amor vivido. Quando você escolhe o bem, mesmo sem reconhecimento humano, você está correndo diante do público mais importante, o céu. No nosso dia a dia, isso se manifesta nas pequenas escolhas. A decisão de perdoar quando dói, o ato de ajudar alguém mesmo sem ser visto, a coragem de permanecer fiel aos princípios cristãos em meio a tentações. Cada uma dessas atitudes é um espetáculo diante da eternidade. Os anjos se inclinam, os santos aplaudem. E Padre Mário Sartori lembra: não corra atrás de aplausos humanos. Corra para agradar aquele que já conquistou a eternidade. A arquibancada eterna nos lembra que nossa vida não é passageira. Tudo o que fazemos tem consequências eternas. As pequenas sementes de fé que plantamos hoje florescerão no amanhã e talvez não vejamos todos os frutos, mas o céu verá, mesmo nos momentos de sofrimento, de injustiça ou de dúvida. Lembre-se, você não está sozinho. Aqueles que passaram por lutas semelhantes nos antecederam e nos observam com amor e expectativa.
E cada ato de coragem ou fé que realizamos agora é uma resposta à esperança deles. Hojay, o chamado é claro. Viva com consciência da arquibancada eterna, faça cada decisão com atenção, faça cada ato de bondade com sinceridade, faça cada oração com o coração aberto. Não estamos correndo sozinhos, estamos correndo com toda a eternidade nos assistindo. Padre Mario Sartori conclui: olhe para cima, veja o público do céu e corra a sua corrida com coragem e fidelidade. Cada gesto seu ecoa na eternidade. Que seus passos sejam guiados pelo amor, pela fé e pelo Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos refletir sobre o poder silencioso, mais profundo, da oração pessoal. A Bíblia nos ensina que nossas preces, mesmo aquelas feitas em segredo, são percebidas no céu. Apocalipse 5. Lemos, cada um deles tinha uma harpa e na mão taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Imagine isso. Cada oração que você faz, cada suspiro de fé, sobe como incenso diante do trono de Deus. Não importa se é um Pai Nosso sussurrado de madrugada, uma Ave Maria rezada com lágrimas, ou uma súplica silenciosa no coração. Tudo isso é precioso para Deus e para os santos que intercedem. Padre Mario Sartori ensina: a oração não é apenas uma comunicação, é uma ponte entre o seu coração e o coração de Deus, que alcança o céu e toca o coração dos santos. A oração tem poder real, ela move o invisível, ela fortalece a alma, ela protege contra o mal. No nosso cotidiano, podemos não perceber, mas cada oração deixa uma marca espiritual, protege nossos entes queridos, conforta os aflitos, prepara caminhos para bênçãos futuras, sustenta a fé nas lutas diárias. E não se engane, a oração não precisa ser longa nem elaborada. O que importa é a fidelidade e a intenção do coração. Vamos simples: Senhor, ajuda-me a perdoar. Pode ter mais impacto no céu do que horas de palavras vazias. No Brasil, nosso povo entende isso intuitivamente. As novenas, as vigílias, o Santo Terço em família, tudo isso é expressão de uma fé que se conecta com o céu. Mesmo na correria, mesmo no cansaço, quando fechamos os olhos e nos voltamos a Deus, criamos um incenso que sobe constantemente diante do trono. E Padre Mario Sartori nos lembra: nunca subestime a oração feita com amor e perseverança. Ela atravessa gerações, fortalece a fé e altera destinos. A oração também nos protege do mal, porque cada palavra de fé é como um escudo espiritual invisível. Enquanto você ora, os anjos se posicionam, os santos intercedem, e o próprio Senhor fortalece sua alma. E até quando parece que ninguém vê, o céu está atento. Cada lágrima, cada suspiro, cada gesto de entrega é registrado e valorizado. Portanto, meu irmão, minha irmã, faça da oração um hábito diário. Não espere grandes crises para falar com Deus. Que cada manhã, cada viagem, cada dificuldade seja acompanhada de palavras de fé, mesmo em silêncio. Seu coração falando com Deus. Cria um incenso contínuo que sobe ao céu, iluminando o seu caminho e fortalecendo aqueles que você ama. Padre Mario Sartori finaliza: seja constante na oração, pois cada palavra que sai do seu coração é uma oferenda que o céu recebe com alegria e que transforma a sua vida aqui na terra.
Meus irmãos e minhas irmãs, hoje quero falar sobre algo essencial para a nossa caminhada cristã: o poder do perdão. Quantas vezes carregamos mágoas, rancores ou ressentimentos? Quantas vezes guardamos dentro do coração dores que poderiam ser libertadas? O perdão não é apenas um gesto de bondade, é uma arma poderosa na batalha espiritual. Jesus nos ensinou. Em Lucas 23, Sánchez, enquanto estava na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão, quando verdadeiro, derruba barreiras invisíveis, liberta a alma e até impacta o mundo espiritual ao nosso redor. Padre Mario Sartori costuma dizer: o perdão não é fraqueza, é força, é o martelo que quebra as correntes da injustiça e da amargura. Quando perdoamos, mesmo que doa, estamos escolhendo a vida e não a morte espiritual. Quando perdoamos, não apenas libertamos o outro, mas libertamos a nós mesmos. O rancor é como um peso que nos impede de avançar, enquanto o perdão nos permite correr leves, com o coração em paz. Na vida diária, isso se manifesta em pequenos atos: pedir desculpas quando magoamos alguém, oferecer perdão mesmo quando não é pedido, libertar lembranças dolorosas que insistem em nos prender, rezar por aqueles que nos ofenderam. O Brasil, com sua rica cultura de fé, nos dá exemplos claros nas famílias, nas comunidades, nos grupos de oração. Vemos irmãos se reconciliando, perdoando e experimentando a alegria da paz restaurada. Essa é a obra de Deus no coração humano: transformar mágoa em amor, ódio em misericórdia, prisão em liberdade. Padre Mario Sartori ensina: quando você perdoa, cria um espaço no coração para o Espírito Santo agir. O perdão abre portas que nem mesmo o tempo consegue fechar. E não pense que é fácil. Perdoar pode doer, pode exigir coragem, mas cada ato de perdão é uma vitória espiritual que ecoará na eternidade. O perdão também protege contra o mal. Enquanto guardamos rancor, damos espaço para que o inimigo continue operando em nossa vida. Mas quando escolhemos perdoar, rompemos o poder do pecado e afirmamos: Senhor, eu confio em Ti. Para julgar, eu escolho amar em vez de odiar. Hoja, o convite é: examine seu coração. Há alguém que você precisa perdoar? Há uma situação que você insiste em carregar? Peça a Deus força para liberar tudo, mesmo que seja doloroso. Faça a oração: Senhor, ajuda-me a perdoar como Tu me perdoaste, para que eu viva livre e leve no Teu amor. Padre Mario Sartori conclui: o perdão não apenas muda quem é perdoado, mas transforma quem perdoa. É a chave que abre os portões do céu no coração de quem vive na terra. Quando você perdoa, a paz celestial invade a alma. O inimigo recua, os santos aplaudam e Deus sorri. Não adi, perdoe, liberta-se, roia. Meus irmãos e minhas irmãs, a santidade não é um objetivo distante, reservado apenas para poucos. Ela é um chamado diário, um convite para viver cada momento com Deus no centro de nossas vidas. Padre Mario Sartori sempre lembra: não espere condições perfeitas para ser santo. A santidade começa no pequeno, no cotidiano, no que parece insignificante.
mas é feito com amor e fidelidade. Ivanam, ser santo não significa não cometer erros, mas sim permanecer fiel. Mesmo nas dificuldades, significa escolher a verdade em vez da mentira. A caridade em vez do egoísmo, a oração em vez do silêncio indiferente, cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento, cada decisão de seguir Cristo, por menor que pareça, é um passo na estrada da santidade. No nosso cotidiano, a santidade se manifesta de várias formas. Ser paciente com familiares e colegas, perdoar mesmo quando dói, cumprir compromissos com honestidade, ser luz em meio às dificuldades do trabalho ou da escola. A cultura brasileira é rica em exemplos de fé vivida no cotidiano. As mães que rezam pela família antes do café da manhã, os avós que contam histórias de santos para os netos, os voluntários que ajudam sem esperar reconhecimento, todos estão vivendo a santidade de forma concreta. A palavra de Deus nos lembra em 1 Pedro 1. Shalom, sede santos, porque isso são tu. Essa chamada santidade é prática e atual, não é apenas sobre grandes feitos, mas sobre pequenas escolhas que refletem a presença de Deus em nossas vidas. Padre Mario Sartori ensina: a santidade é construída a um passo de cada vez. Cada escolha correta fortalece sua alma e ilumina o mundo ao seu redor. Quando enfrentamos desafios, um dia difícil no trabalho, uma injustiça, uma ofensa, a oportunidade de santidade se apresenta. É nesse momento que mostramos de que lado estamos, do mundo ou de Cristo, e o céu observa. Os santos que nos precederam aplaudem cada ato de coragem, cada gesto de fidelidade. Lembre-se, a santidade é contagiosa. Quando você escolhe viver com integridade e amor, inspira aqueles ao seu redor, você se torna uma testemunha viva da graça de Deus. E sua vida se transforma em um farol que guia outros para Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, não espere grandes acontecimentos para viver a santidade. Não pense que pequenos gestos não têm valor. Faça cada ação com amor, atenção e oração. Padre Mario Sartori conclui: viva hoje como santo. Cada escolha sua é uma oportunidade de glorificar a Deus e preparar o caminho para a eternidade. A santidade é feita de momentos e cada momento conta. Não adie, comece agora. Transforme o cotidiano em terreno santo e veja o céu sorrir sobre cada passo seu. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida cristã é comparada muitas vezes a uma corrida longa, desafiadora, cheia de obstáculos, mas que tem uma meta eterna. Não se trata de velocidade, mas de persistência. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 9, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Padre Mario Sartori costuma dizer: a fé não é um sprint, é uma maratona. A vitória é daqueles que perseveram até o fim. Mesmo quando tudo parece perdido, perseverança significa continuar acreditando, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Significa levantar-se após a queda. Orar quando tudo parece silêncio. Amar quando o coração quer desistir. Cada desafio, cada provação, cada momento de cansaço é uma oportunidade para fortalecer a fé. No cotidiano brasileiro,
vemos exemplos de perseverança inspiradora. Os pais que trabalham dia e noite para sustentar a família, mantendo a fé viva, os jovens que resistem às tentações e permanecem firmes nos valores cristãos, as pessoas que enfrentam doenças, perdas e injustiças, mas continuam confiando em Deus. A perseverança também é espiritual. Ela nos protege do desânimo, nos impede de ceder às tentações e nos mantém conectados ao plano de Deus. Padre Mario Sartori ensina: não importa quantas vezes você tropeça, o que importa é quantas vezes você se levantar. Cada recomeço é um passo em direção à vitória eterna. Samuel, lembre-se das palavras de Hebreus 12. Heroes. Portanto, também nós, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. As testemunhas do céu nos encorajam, os santos aplaudem nossa fé, mesmo nos pequenos atos, e cada oração, cada escolha de fidelidade, cada gesto de amor é um investimento eterno. Mesmo quando sentimos que ninguém nos vê, o céu nos observa. Cada lágrima, cada suspiro de fé, cada ato de bondade é registrado e valorizado. E Padre Mario Sartori lembra: a corrida da fé não é solitária. O Senhor torce, os santos aplaudem e Deus nos sustenta em cada passo. Portanto, meu irmão, minha irmã, corra com coragem. Mesmo quando cansado, persista mesmo quando o caminho parecer difícil. Confie. Mesmo quando não entender os planos de Deus, a perseverança é a chave para cruzar a linha de chegada da vida com fé. Alegria e recompensa eterna. Não desista. O prêmio vale cada esforço e o céu está aplaudindo cada passo seu. Diz Padre Mario Sartori: perseverar é confiar que cada dificuldade serve para fortalecer a alma. Corra a corrida da fé com coragem e confiança, e você verá o céu se alegrar com sua vitória. Meus irmãos e minhas irmãs, cada escolha que fazemos na vida, por menor que pareça, tem repercussões eternas. Não existe ação insignificante diante de Deus. Tudo o que fazemos, falamos ou pensamos, é observado por uma arquibancada celestial, os santos, os anjos. E acima de tudo, Deus. Padre Mario Sartori nos lembra: não a vida privada diante do céu, cada gesto de amor, cada palavra de fé, cada ato de coragem ecoa para a eternidade. Quantas vezes nos sentimos tentados a desistir, a mentir, a ceder ao pecado, mas mesmo nesses momentos, temos a oportunidade de escolher o caminho da luz. Quando optamos pelo bem, pela verdade, pelo perdão, estamos moldando não apenas nossa história, mas também o impacto espiritual que deixamos no mundo. Pense na vida cotidiana, escolher perdoar um amigo que nos magoou, escolher honrar nosso trabalho com integridade, escolher falar a verdade mesmo quando é difícil, escolher rezar e servir sem esperar reconhecimento humano. Cada escolha assim é uma semente plantada no solo da eternidade. Os santos que vieram antes de nós, os mártires e os que viveram em fé, nos observam e torcem. E Padre Mario Sartori ensina: não é apenas sua vida que você vive, mas a história espiritual de gerações que ainda estão por vir. No Brasil, essa percepção é culturalmente sentida. Quando uma mãe educa os filhos com fé, quando um avô ensina valores cristãos,
Quando um jovem mantém-se firme em sua crença, ele influencia não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor e até gerações futuras. As pequenas escolhas de hoje podem acender grandes mudanças amanhã. A palavra de Deus nos lembra em Provérbios 11. Censure. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Cada ato de justiça, cada gesto de amor, cada decisão de fé é um fruto que transforma vidas. Fortalece a fé do outro e glorifica a Deus, e o céu se alegra. Os santos aplaudem, e as gerações futuras herdam o legado da sua fidelidade. Padre Mario Sartori diz: não subestime o que você faz hoje. Cada passo na fé, cada sacrifício silencioso, cada oração feita com coração sincero tem impacto eterno. Você escreve histórias que o céu lê e o inferno teme. Portanto, meu irmão, minha irmã, escolha com consciência, ame sem limites, persevere mesmo nas pequenas coisas e viva cada momento como se o céu estivesse assistindo, porque o mundo pode não notar suas ações, mas a eternidade registra e recompensa cada escolha feita com fé e amor. Cada decisão é uma oportunidade de ser luz, de plantar esperança, de fortalecer almas. Diz Padre Mario Sartori: a vida é curta, mas cada escolha sua ecoa para sempre. Faça cada gesto contar diante do olhar de Deus e da arquibancada eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao ponto culminante da nossa reflexão. Viver como se o céu estivesse nos assistindo, porque realmente está. Cada passo, cada decisão, cada ato de fé é observado por Deus, pelos santos e pelos anjos. Padre Mario Sartori nos lembra: não corra apenas para a vida, corra para a eternidade. Não viva apenas para o que o mundo vê, mas para o que o céu aplaude. A vida cristã é uma corrida e cada um de nós tem um papel nessa grande corrida da fé. Não importa quantas vezes caímos, quantas falhas cometemos, ou quão pesado seja o fardo. O que importa é levantar-se, confiar em Deus e continuar. O céu não está distante. Os santos que caminharam antes de nós, aqueles que entregaram a vida pela fé, observam com alegria e esperança cada ato de amor, cada oração, cada escolha pela verdade é celebrado lá no alto. E, da mesma forma, o inimigo observa, buscando desanimar, tentar e enganar. Por isso, a armadura de Deus, a oração constante, o perdão e a perseverança são essenciais. No cotidiano brasileiro, isso se manifesta de formas simples, mas poderosas. O gesto de solidariedade em uma comunidade, a palavra de incentivo a um jovem perdido, a oração silenciosa por quem não pode orar, o ato de honestidade em meio à tentação. Cada ação, por menor que pareça, ecoará na eternidade. E como nos lembra Padre Mario Sartori, não estamos correndo sozinhos. A corrida da fé coletiva. O céu nos observa, os santos nos guiam e Deus nos sustenta. Quando chegarmos ao final da vida, perceberemos que cada passo dado com fé e amor teve um impacto maior do que imaginávamos. Não importa quantas pessoas nos aplaudiram na terra, o que importa é a aprovação de Deus e a alegria dos santos que nos precederam. Portanto, meu irmão, minha irmã, viva
como se cada movimento fosse observado pelo céu. Escolha a santidade nas pequenas coisas. Perdoe. Aim or persevere. Use sua vida para glorificar a Deus e inspirar outros a correrem a corrida da fé. Padre Mario Sartori finaliza: quando você vive com os olhos da eternidade sobre você, cada passo se torna sagrado, cada escolha se torna eterna, e cada dia é uma oportunidade de glorificar o Senhor. Lembre-se, o céu observa, os santos torcem e Deus aguarda a sua vitória. Não viva como quem corre sozinho. Viva como quem está sendo observado pelo amor eterno. E assim, cada momento se transforma em eternidade